A palavra do Senhor diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a santa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou vontades, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas ou mentiras. Mas você, seja sóbrio, Timóteo, em todas as coisas. Suporte as aflições, as perseguições, os martírios. Faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação ou oferta, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vocês podem ler esse versículo comigo? 1, 2, 3 e... Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa campanha e por tudo que o Senhor tem falado em nossos corações. O Senhor usou homens e mulheres aqui para ministrar em nossos corações, ó Pai. E muito obrigado por isso. Estou aqui uma vez mais, meu Deus, para ministrar aos teus filhos a tua santa escritura, meu Deus. E me desvaio de toda a vaidade, de tudo aquilo que penso que sei, para falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, meu Deus. Em nome do teu filho Jesus, preencha-me do teu espírito, meu Deus, para que eu fale somente palavras santas, não palavras vãs, não palavras de mentira, meu Deus. E que essa palavra penetre o coração dos teus filhos e crie fruto, em nome do teu filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. O tema da nossa mensagem hoje é como terminar bem o ano. Como meu pai já leu aqui e deu um spoiler um pouco da mensagem. A tratativa do que a gente vai tratar aqui hoje, que a gente vai falar do assunto, é que Paulo convoca e admoesta solenemente Timóteo e o povo de Deus introduzindo os princípios de uma fé vencedora. O nosso objetivo é verificar as implicações e ensinamentos que Paulo transmitiu ao amado Timóteo. Por consequente, também, nosso primeiro objetivo aqui é discorrer, é passear aqui sobre a perspectiva trazida por Paulo de um bom lutador. Então, nós iremos aqui ver o que Paulo define como um bom lutador, discorrer sobre essa perspectiva dele. Em segundo lugar, nós iremos verificar como deve ser a performance de um atleta de Cristo. Então, como deve se comportar aquele que corre a maratona, que corre o percurso na caminhada do Evangelho. E terceiro, nós iremos expor, nós iremos falar aqui de maneira esmiuçada o requisito que rege uma vida vitoriosa na cosmovisão cristã. Então, meus irmãos, para o encerramento da campanha, pode-se entender que o enfoque dessa mensagem é levar-nos a pensar não na morte de Paulo, mas como ele avalia se viveu bem ou não a vida e qual crivo que ele usou. Neste caso, o objetivo é mostrar que o único meio de saber se terminei bem o ano é se eu posso, no final do ano, repetir as mesmas palavras que Paulo falou. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para cada um de vocês, é expor a Escritura, e que Paulo, com tanta convicção, falou essas palavras, que nós também possamos falar, não somente no final de 2025, porque a gente nunca sabe quando vai morrer. O cristão, a única coisa que ele tem que ter é a convicção que ele será salvo. Então, o que eu irei ensinar para todos vocês hoje, o que eu aprendi com a Escritura, é que não devemos terminar o ano bem, mas sim uma vida bem. É o resto de nossas vidas que tem que ser bem. Então, esse é o meu objetivo aqui. Estarei me dedicando ao máximo para deixar explicado o que eu estudei dentro de casa e fora de casa também. Vamos voltar para a leitura da palavra? Verso 7, por favor, João Pedro. Combati
um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esta é uma das passagens mais conhecidas, meus irmãos, citadas do apóstolo Paulo, até mesmo entre as pessoas que nem frequentam a igreja. Aqui a gente consegue compreender que esse é um dos jargões já de empresas, aí a gente vê em placas aí de outdoors. Então é uma palavra é uma frase muito famosa, que até não cristãos usam para determinar algo. E ela esboça um otimismo, porque suas palavras exprimem significados muito fortes que se opõem à vida de um homem derrotado. Porém, essa passagem, ela registra uma das últimas palavras de Paulo registrada. Estamos diante dos últimos episódios da vida de Paulo, meus irmãos. Por mais que pareça ser otimista, a gente tem aqui uma realidade para o mundo pavorosa, é a morte. Mas por que Paulo se regozija tanto e fala com tão veemência, com tanta convicção dessa fé que ele não perdeu e que agora ele está coroado? É isso que iremos tratar aqui hoje, e eu quero introduzir esse tema, porque esse é um dos últimos episódios do apóstolo dos helenistas, Paulo. Mas ele em nenhum momento deixa esboçar tristeza. O vigor que ele mostra aqui, o espírito que Paulo mostra aqui é um espírito de alegria, de regozijo. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. A vida para mim é ganhar, porque eu estou morrendo para Cristo. Eu estou morrendo em Cristo. Ele é o meu alvo, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Deus. E porque eu confio nesse Deus, eu serei salvo. Esse mesmo Paulo, meus irmãos, com muita convicção, outrora, lá anteriormente, a gente vai lá em Atos 8, a gente vê esse homem com convicção, com muita ira e determinação, liderando a perseguição aos cristãos em Jerusalém, dispersando o povo de Deus, a Samaria e a Judeia. Paulo ele liderou a perseguição de uns jovens mais ilustres que a Bíblia nos trata do Novo Testamento, Estevão. Estevão era um menino de caráter ilibado e que era um diácono muito ilustre perante os outros. E ele foi morto literalmente por Paulo. Paulo liderou essa perseguição à igreja. E os cristãos daquela época de Paulo foram perseguidos e mortos, lançados às prisões, sendo ele o líder. Esse homem ele se capacitou de erudição, de conhecimento, se preencheu de leis humanas, as leis mosaicas, para perseguir os falsos profetas. Então, essa veemência, essa coragem dele, era literalmente porque ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que ele estava no caminho certo. Porém, ele teve um encontro com Deus. E ele viu que aquela luta que ele lutava, aquelas mortes que ele fez, que ele ocasionou, nada mais era do que achismo dele, nada mais era do que fruto da sua ignorância. Então esse homem começa a aprender com Deus e ele passa a ser de perseguidor a perseguido. Esse mesmo Paulo agora, meus irmãos, ele experimenta aqui, nesse verso, o que o mundo considera miséria, a morte. Para Paulo, essa é a maior recompensa que nenhum homem pode comprar. Essa é a maior recompensa. E Paulo, ele literalmente esboça isso nesse versículo. Vamos analisar melhor esse versículo. Vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Paulo ele está na última fala dele, das últimas cartas que ele escreve, a última carta que ele escreve. Ele está na prisão, já pela terceira vez, e aqui ele está praticamente já morto. Pouco tempo depois ele morre. Então aqui ele está entre os últimos episódios, literalmente, da vida dele. E ele destina essa carta àquele rapaz lá em cima, lá, ó, Timóteo, um discípulo amado, um filho na fé. Ele convoca o amado Timóteo, solenemente, com muita paz, com muita paciência, a viver o ministério de Cristo. O que Paulo quis dizer com ele combater um bom combate? Ao contrário da menção de Paulo, os gladiadores na Roma antiga, naquele mesmo contexto, proporcionavam um show de selvagerias. Uma vez que você entrou na arena, você não tinha permissão para sair de lá, a menos que lutasse até que o oponente caísse morto. Por que Paulo usou algo tão ímpio,
algo tão brutal e selvagem para expressar uma metáfora, para explicar uma metáfora, uma verdade tão piedosa como esta, que é percorrer a caminhada do Evangelho, combati um bom combate. No grego, temos o termo agonizomai. Agon indicava assembleia de qualquer natureza ou competições atléticas, meus irmãos, que reunia multidões, ou seja, combater era uma denotação, era um termo vindo de luta corpo a corpo. Então, essa expressão metafórica é literalmente para nos deixar claro que Paulo, ele lutou, de fato, a luta e a causa do Evangelho. Amém? A extensão desse termo veio a significar qualquer forma de luta ou batalha. A forma verbal aqui empregada é o termo de onde nos vem a palavra moderna agonizar. No original, significa entrar em combate, lutar, contender. Todas as expressões usadas no presente versículo envolvem metáforas baseadas ao atletismo. Olha, por exemplo, combati um bom combate. Acabei de falar para vocês. É a primeira expressão que ele traz aqui nesse verso. É algo relacionado à luta, quer expressar isso. Completei a carreira. Na NVI, não precisa colocar na NVI, eu completei o percurso. E em algumas outras versões, eu completei a corrida. Tem algo relacionado à maratona. E aqui, eu guardei a fé, que é a medalha de Paulo, que é a coroa de Paulo. Então, todas essas expressões têm um versículo, nesse versículo envolve metáforas baseadas ao atletismo. A primeira dessas expressões provavelmente se alicerça sobre a luta corpo a corpo, sobre qual outra forma de luta na arena. Porém, meus irmãos, essa luta não é a luta que muitos cristãos têm definido por certo hoje. Tem muitos cristãos na contemporaneidade com síndrome de Sansão, flertando com as tentações e achando que está lutando contra o diabo. Vez ou outra, beliscando os pratos que o diabo lhe oferece, achando que vai conseguir fugir. Veja bem a história de Sansão. É com muita seriedade que eu quero que nós refletamos nessa passagem. Combater um bom combate não é travar uma luta contra o diabo, o perseguindo, o confrontando. Sansão era um homem impulsivo. Sansão era um homem cheio de virtude e poder, mas ao mesmo tempo refém da sua própria vontade. Assim, muitos de nós, na contemporaneidade, temos essa síndrome de Sansão, de flertar constantemente com o diabo, brincar com o diabo. E não é isso que Paulo está falando. O cristão atual tem pecado muito contra Deus, entrando em causas fúteis, frívolas e até tolas, inúteis com o diabo, promovendo discussões, polarizações em todo mundo, chutando oferendas e encruzilhadas. Meus irmãos, sejamos inteligentes, pois nem o anjo do Senhor, Miguel, ousou lutar contra o príncipe das trevas. Ele repreendeu o diabo em nome do Deus de Israel. Quem somos nós para determinar algo? De achar que podemos peitar ou brincar com a cara do diabo? Esse homem, ou esse espírito, essa energia, ela já tem mais de 2000 anos. Quem que você acha que você é para se sentir capaz de enfrentar um homem tão experiente em derrubar humanos? Ardiloso, perspicaz. Mas muitos cristãos têm enfrentado e peitado e falando: nós vamos derrubar, nós vamos determinar, isso vai cair em nome do meu poder, agora da minha oração. Não humanize Deus, meus irmãos, e não divinize você. Nós não temos poder para determinar nenhum ponto final, nenhuma causa. Nós não temos poder para determinar nada em nome de nós mesmos.
somente a graça dada por Ele, somente a fé nele, somente a Escritura que foi inspirada por Ele, somente a glória dEle, somente Cristo que consumou todo o pecado na cruz pode determinar nossa moradia eterna. Ele é o vencedor. É Ele quem nos faz vencer. Se continuarmos em si mesmados ou encorajados pelas nossas próprias forças, nós perderemos a luta. Porque uma luta do homem contra o espírito maligno, ela é perdida. Mas a luta do homem que tem um Deus que tudo faz, que tudo pode, que tudo suportou por mim e por você, nós podemos ganhar desse. Então, de fato, eu quero trazer para vocês que lutar um bom combate é isso. Reconhecer a soberania, a graça redentora de Deus. Não é flertar, não é encarar olho a olho com o diabo. Um bom lutador, ele reconhece que ele tem que ser vigilante. Ele tem que ser vigilante. Vamos ver comigo o que fala em 1 Coríntios capítulo 9, versos 6, 26 e 27, por favor. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Um momento, João. Volta por gentileza. Muito obrigado. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Os nossos golpes, as nossas orações, o nosso labor contínuo, a nossa vinda ao templo sagrado do Senhor, tem que ter uma causa que seja para a honra e glória do nome de Deus. Um cristão que se ensoberbece, que endurece o queixo e bota aqui, ó, como uma pessoa turva, que não tem foco, que não sabe o significado de piedade, de se entregar ao Senhor constantemente, glorificá-lo com seus esforços, com suas orações. Ele nunca vai vencer, porque assim como Paulo está falando, nós devemos ser também. Nós devemos ter uma meta, meus irmãos. Nós devemos ter o foco. Um bom lutador, ele sempre ousa olhar para o topo. Um bom atleta sempre ousa olhar para a medalha, para a coroa. E assim devemos, pois, nós também ambicionarmos pelo Deus, condutor, criador dos céus e da terra. Que utopia é essa de achar que podemos vencer alguma coisa por nossas próprias forças? Que religiosidade louca é essa? Devemos, pois, confiar no Senhor, focar nele e não nos distrairmos. Um lutador não pode desviar o olhar do seu oponente, se pretende permanecer de pé. No caso, o diabo é o nosso oponente, meus irmãos. Mantemos nossos olhos em Jesus, o autor de nossa fé, para não nos distrairmos. Quais são essas distrações? As áreas cinzentas em nossas vidas, ocasionalmente cedendo à tentação de quebrar as regras. Novamente eu volto a falar. O espírito de Sansão, a síndrome de Sansão, pairou sobre o contexto de Timóteo e de Paulo, e ainda mais paira sobre o nosso contexto. Sejamos, pois, cristãos bereanos. Cristãos bereanos são homens e mulheres que olham para a Sagrada Escritura e têm somente ela como manual de fé e conduta. Cristãos bereanos não olham para falácias, mentiras, fofoquinhas, maledicências. Ela olha para o que a Escritura está dizendo. Cristãos bereanos não acreditam em fábulas ou mentiras, em vãs sutilezas do diabo. Aonde você vê espírito de divisão, aonde você vê maledicência, aonde você vê espírito de contenda, lá está o diabo. Diabolos,
divisor. O nome dele, a epistemologia do nome do homem, já demonstra quem que ele é. Ele veio para dividir o povo de Deus. Então devemos, pois, nos esforçarmos pela comunhão, porque a comunhão nos trará força, a comunhão nos trará vínculo, a comunhão nos trará aquilo que Deus tanto quis para o povo, salvação. Que não nos desvairmos, se não nos desvairmos, meus irmãos, se permanecermos firmes, atentos às vãs sutilezas do diabo, assim venceremos o bom combate. Amém? Leia comigo 2 Timóteo 2, do 3 ao 5, por gentileza. Timóteo, meu filho, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida ou prioriza seus próprios empreendimentos. Não estou falando para você ser um miserável não, Timóteo. Eu estou falando para você me colocar no centro de tudo. Eu que tenho que ser a causa final de tudo, Timóteo. Timóteo, não se ensibesmeça, não se diminui, não se envergonhe, Timóteo. Pare de olhar para dentro de si, de achar que não é capaz pelo que o povo falou de você. Não se envolve em negócios dessa vida, porque o objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Estamos aonde, João Pedro? No 6? Muito obrigado. Terminamos aqui esse ponto. E partimos para o segundo ponto dessa mensagem. Eu não quero ser tão prolixo, porque meu tempo já correu muito bem ali. Eu acho que eu estou falando demais. Então vamos continuar aqui a proposta. O segundo ponto é que devemos terminar bem. E iremos terminar bem completando o percurso. Que proveito tem de eu começar e não terminar? Afinal, não somos cavalos do Paraguai, como diz meu pai. O que Paulo quer dizer com ele terminou a corrida? Outro esporte popular na Roma Antiga era a maratona. Embora a maratona não fosse sangrenta, também não era um esporte muito fácil não, viu? Ao contrário de agora, o maratonista nos tempos antigos teve que lidar com obstáculos dificultosos, com irregularidades geográficas, montanhas, desvios, buracos, condições climáticas adversas, muito calor, muito frio, animais selvagens e até bandidos. Paulo está comparando a vida cristã com esse tipo de maratona. Não é uma maratona moderna. Eu terminei a carreira. Eu concluí a carreira. Eu segui a caminhada de Cristo e eu não desisti. Já me está destinada a coroa da vida. Abra comigo em 1 Coríntios 9, 24 e 25. Vocês não sabem, os que correm no estádio, todos na verdade correm um só para levar o prêmio. Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Essa medalha, essa coroa, nem a traça, nem a ferrugem pode diluir ou acabar com ela. Sabe qual que é o nome dessa coroa? É a coroa da vida, é a vida eterna, é a morada ao lado do Pai, é a mesa, é o vinho, é o pão, e santo para sempre. Essa é a verdade que eu quero externar para vocês hoje aqui. Essa coroa, ela não é corruptível, meus irmãos. Não adianta de nada eu correr atrás de um concurso para ter o melhor salário, ou um jovem qualquer correr para ter um carro, sendo que há pouco tempo depois ele vai estragar.
e destinar a minha vida e toda a minha força para isso, apenas para coisas físicas. A verdadeira corrida que eu quero correr é para os braços de Cristo, beijá-lo quando eu poder presenciar a honra e a glória dele, sobre os céus vindos e os anjos cantando e o glorificando. Essa é a verdadeira coroa que eu quero, meus irmãos. Essa é a verdadeira coroa que Paulo conquistou. 2 Timóteo 3, 9, do 1 ao 9. Segundo Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, cheios de si, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, aquela capinha mentirosa e demagoga, mas negando o poder dela, ficando longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar as mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Eles aprendem, mas não querem praticar, porque a verdade não penetrou nos vossos corações. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida e reprovadas, réprobos quanto à fé. 2 Timóteo 4, 2. 2 Timóteo 4, versículo 2. Quanto a você, Timóteo, eu rogo que pregue, insista, quer seja oportuno, seja no momento adequado ou não, seja estando confortável ou não, Timóteo. Pare com isso, vai para frente, pregue. Pregue com coragem, jovem. Pregue com coragem, igreja, proclamai. Repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio. Em todas as coisas suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério, Timóteo. Olha que verdade sendo exposta de maneira escrachada aqui, meus irmãos. As pessoas têm se enchido de tão orgulho que elas se acham no poder de escolher o que devem ou não escutar. Mas a grande verdade, a grande indicação de Paulo para Timóteo é que ele deve pregar somente a palavra de Deus, somente a verdade. Esses homens confabularam, meus irmãos, um evangelho, um falso evangelho, água de chuchu. E isso foi segundo a vontade dos vossos corações, porque eles estavam inclinados às concupiscências do vosso coração. Assim, muitos de nós, quando escutamos aquilo que Paulo nos instrui aqui através dessa palavra, se sentem ofendidos. Não sou eu que estou falando, é Paulo que está indicando a Timóteo. Não se deixa vencer pelos desejos malignos da juventude, Timóteo. Ah, meus irmãos, quantas vezes você tem sido tentado em seu quarto? Tem sido tentado naquelas conversas de amigo? Tem sido tentado naquelas postagens do Instagram? Mas, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu rogo a todos vocês, foquem em Cristo, para que a sua fé não seja perdida.
Amado Timóteo, eu convoco solenemente, rogo-te que não te deleite nos desejos da sua juventude, amado. Antes, cumpra o propósito da sua santa vocação, proclamai. A sua vocação é glorificar o Senhor, é adorar somente a Ele. Portanto, não deixe que o espírito maligno habite em nossos corações. Corra a corrida sem perder o gás, porque Deus será o combustível. Ele será algo que saciará a nossa sede durante aquele percurso cansativo no sol escaldante do deserto. É Deus quem nos sustenta, meus irmãos. Somente Ele, somente a graça dEle que pode nos sustentar. Vamos para o último ponto. O terceiro ponto. Terminamos bem mantendo a fé. O que Paulo diz com manteve a fé? Em grego, a palavra guardar é traduzida posterior. Significa guardar, guardando ou vigiar. A palavra grega para fé é pistis, que é a convicção que ocorre a partir da palavra de Deus em Romanos. Paulo guardou a sua confiança em Jesus, literalmente em meio a terríveis sofrimentos que testaram sua fé. Além de seus sofrimentos resumidos em 2 Coríntios, sabemos que ele recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Abandonado por todos os seus amigos, enquanto estava preso, desesperou-se até mesmo da vida. Aqui eu quero convocar vocês para ler comigo o verso 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. E depois o verso 14, João Pedro, por gentileza. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito a Damácia. Versículo 14. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. 15. Tome cuidado com ele também, você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Você percebe essa pessoa rancorosa, iracunda, que tem dificuldade de se relacionar e de viver em comunhão, de escutar as santas palavras do Senhor, os santos ensinamentos, eles sempre resistem. Eu não sei se vocês estão recordando, mas eu quero fazer alusão a Janes e Jambres. Quem que era Janes e Jambres? Eles eram homens que se equipararam a Moisés no Egito, quando estavam todos à presença de Faraó. Moisés queria ser libertar o seu povo, e Janes e Jambres eram profetas, falsos profetas, que faziam milagres iguais, ou até melhores do que Moisés, para confundir Faraó, e fazer com que Faraó não liberasse o povo de Israel do Egito. Esse povo, ele fazia milagre em nome de um Deus, ele cumpria algo sobrenatural, e assim muitos têm se deixado levar, pastor Lindomar, por falsos milagres, por falsos acontecimentos. O diabo também é capaz de enganar o povo com fantasias, com ficções, meus irmãos. Portanto, não percam as suas convicções, porque o homem, ele pode muita coisa pelas forças das trevas. Paulo, ele foi um grande desbravador da Europa, da Ásia Menor, e algumas vezes enfrentou cárceres, no máximo 3. Paulo lidou com zombarias e falsos mestres. Paulo confrontou o espírito de Janes e Jambres, que habitava lá em Timóteo, na carta de Timóteo, naquele contexto. Por fim, Paulo admoestou a seu filho na fé e a nós nessa noite, meus irmãos. Pregue e viva a palavra, custe o que custar. Proclamai, pregue e viva a palavra, custe o que custar, em nome de Jesus. Para concluirmos esse ponto, vamos revisitar o que a gente abordou aqui hoje. Você deve continuar lutando com seus olhos fixos no Senhor.
Você continua correndo com os seus olhos fixos no Senhor. Você deve continuar correndo com seus olhos fixos no Senhor. Não se envaideçam, nem se distraia. Você guarda a fé fielmente, até que você deixe que o mundo, para sempre, e resguarde o seu lugar na morada eterna do Senhor. Como você sabe se terminará o bem ou não o ano? Talvez não sabemos. Mas eu sei que o meu Deus, o justo juiz, irá recompensá-lo, porque Ele está muito mais interessado na atitude do seu coração do que no seu desempenho exterior. De que tipo de recompensa eu estou falando aqui? Jesse Owens disse que recordou 4 medalhas. Mas ela não podia comer essas 4 medalhas. Isso expressa a inutilidade das coisas terrenas. Às vezes a gente luta com tanta força, com tanta convicção, por coisas físicas e perecíveis, esquecemos do maior alvo de nossas vidas. Tudo na terra passa. Mas tem uma coisa que é eterna: a sua alma e a sua vida na eternidade. Portanto, Timóteo, proclamai, lute e proteja, convença-se da causa do Evangelho. Se comprometa, Timóteo, se comprometa a proclamar. Essa é a convocação do Senhor para os bons lutadores. Como terminar o ano bem? Entregando os meus caminhos na mão daquele que tudo pode. Quero que você levante comigo.